Você sabia que o câmbio automático foi inventado por brasileiros? Fala, amantes da engenharia! Hoje vamos mergulhar em uma história que, além de revolucionar a forma como dirigimos, carrega um orgulho nacional. Você já parou para pensar na origem do câmbio automático? Muitos não sabem, mas a base do sistema que permitiu a produção em massa das transmissões automáticas tem raízes profundas e surpreendentes aqui no Brasil. Mas antes de nos aprofundarmos nessa história incrível, vamos alinhar o nosso conhecimento. O que é exatamente um câmbio automático e como ele se diferencia daquele câmbio manual que muitos de nós aprendemos a dirigir? Essencialmente, um câmbio automático é um componente veicular que assume a responsabilidade de trocar as marchas do carro de maneira autônoma, ou seja, sem a necessidade de intervenção do motorista para acionar a embreagem ou manipular a alavanca. Enquanto num veículo com transmissão manual o condutor precisa coordenar o acionamento da embreagem com o engate da marcha correta para otimizar o desempenho e o consumo de combustível, no câmbio automático, todo esse processo é gerenciado por um complexo sistema interno. Essa automação proporciona uma experiência de condução mais suave e confortável, especialmente em situações de tráfego intenso ou em viagens longas, onde a redução da fadiga do motorista é um benefício notável. Essa facilidade de uso foi um dos principais propulsores da sua vasta popularização global ao longo das décadas. Mas como a ideia de um carro que troca marcha sozinho começou a surgir na mente dos engenheiros e inventores? E quais foram as tentativas iniciais para tornar essa visão uma realidade? A busca por automatizar a transmissão automotiva não é um conceito recente, mas sim uma aspiração que remonta ao início do século XX. Diversos inventores ao redor do mundo já imaginavam um futuro onde a condução seria mais simples e acessível. Um desses pioneiros foi o canadense Alfred Horner Munro. Em 1923, ele registrou uma patente para um tipo de transmissão automática que operava com ar comprimido. Essa invenção, embora demonstre uma engenhosidade para a época, enfrentou desafios. A tecnologia de Munro, apesar de inovadora em seu conceito, carecia de robustez e da eficiência necessária para uma aplicação comercial em larga escala. Ela não conseguia entregar a potência e a confiabilidade esperada para ser implementada nos veículos daquele tempo, permanecendo mais como uma importante etapa conceitual da linha do tempo, mas não como a solução definitiva que viria a dominar o mercado. E foi nesse cenário de busca por uma solução prática que o talento brasileiro brilhou intensamente. A verdadeira virada na história do câmbio automático, aquela que serviu de base para os sistemas modernos de produção em massa, veio das mentes de dois engenheiros brasileiros visionários, José Brás Araripe e Fernando Iele de Lemos. Nos anos 1920, esses talentosos engenheiros se mudaram para os Estados Unidos, onde começaram a trabalhar em oficinas de reparos navais, o que lhes proporcionou um ambiente rico em desafios mecânicos e hidráulicos. Foi durante esse período que eles dedicaram mais de uma década de suas vidas ao desenvolvimento de um sistema de transmissão que fosse capaz de dispensar completamente o uso do pedal da embreagem. A grande inovação que eles trouxeram foi a utilização de fluido hidráulico para realizar as trocas de marcha de forma autônoma e suave. Esse conceito, o de uma transmissão operada hidraulicamente, era um marco, pois representava uma solução prática e eficiente que superava os desafios técnicos das tentativas anteriores. Em 1932, o árduo trabalho e a genialidade de Araripe e Lemos foram recompensados quando eles registraram a patente de sua invenção. Essa patente não era apenas uma ideia, era um sistema funcional que tinha o potencial de transformar a indústria automotiva para sempre. A relevância da invenção de Araripe e Lemos foi rapidamente percebida pelos grandes players da indústria automotiva. A General Motors, uma das maiores fabricantes de veículos do mundo, reconheceu imediatamente o imenso potencial da tecnologia desenvolvida pelos brasileiros. Com uma visão estratégica, a GM adquiriu os direitos da patente no mesmo ano em que foi registrada. Essa aquisição foi um momento divisor de águas. O sistema desenvolvido pelos engenheiros brasileiros não foi apenas uma inspiração. Ele serviu como a base fundamental para o desenvolvimento do que viria a ser conhecido como Hydramatic. O Hydramatic, introduzido pela GM em seu modelo Oldsmobile de 1940,
é reconhecido como a primeira transmissão automática de produção em massa do mundo. Ele incorporou e aprimorou o conceito hidráulico dos brasileiros, combinando um acoplamento fluido, que substituía a embreagem mecânica tradicional, com um sistema de engrenagens planetárias controlado hidraulicamente. Esse arranjo permitiu que as marchas fossem trocadas de forma automática, suave e eficiente, sem a necessidade de qualquer intervenção do motorista para a embreagem. O lançamento do e-Dramatic marcou o início de uma nova era na condução, tornando ela mais acessível e confortável para milhões de pessoas e solidificando o legado, muitas vezes pouco reconhecido, da inovação brasileira na fundação da tecnologia automotiva moderna. A robustez e a confiabilidade do e-Dramatic foram tão notáveis que ele não apenas equipou veículos civis, mas também foi adaptado e utilizado com sucesso em veículos militares durante a Segunda Guerra Mundial. A contribuição brasileira foi decisiva para viabilizar os câmbios automáticos em escala. Por trás disso estão soluções elegantes como o conversor de torque, e o trem planetário trabalhando em harmonia é lindo de ver por dentro. E é exatamente esse tipo de mecanismo que você vai aprender a modelar no SolidWorks com esse curso que você pode conferir aqui no QR Code na tela ou no link na descrição do vídeo. Com ele você será capaz de realizar montagens complexas com análise de interferências. Clique no link da descrição ou aponte o celular para a tela e vem dominar o SolidWorks. Mas e como o câmbio automático evoluiu? O sucesso estrondoso do e-Dramatic impulsionou outras montadoras a investir no desenvolvimento de suas próprias transmissões automáticas, marcando o início de uma corrida tecnológica. As décadas seguintes, especialmente a partir dos anos 1950, testemunharam uma popularização massiva e um constante aprimoramento desses sistemas. A principal força motriz dessa evolução foi a busca incessante por maior suavidade nas trocas de marcha, melhor eficiência energética e maior durabilidade. A grande virada na sofisticação dos câmbios automáticos veio com o avanço da eletrônica. A incorporação de computadores automotivos revolucionou a forma como as transmissões operam. Sensores de alta precisão e microprocessadores passaram a gerenciar a troca de marcha com uma inteligência sem precedentes, considerando uma vasta gama de dados em tempo real, como a velocidade do veículo, a rotação do motor, a posição do pedal do acelerador e até mesmo o estilo de condução do motorista. Essa integração eletrônica permitiu o desenvolvimento de transmissões com um número crescente de velocidades, de 5, 6, 8, 9, 10 ou até mais marchas, otimizando o consumo de combustível e a performance do veículo. Por exemplo, as transmissões continuamente variáveis ou CVT, que ao invés de marchas fixas, utilizam um sistema de polias e correias para oferecer uma infinidade de relações de transmissão, resultando em uma aceleração linear e muito suave. Outra inovação são as transmissões de dupla embreagem, que combinam a eficiência dos câmbios manuais com a conveniência dos automáticos, proporcionando trocas de marchas ultra rápidas e sem interrupção de torque, através de duas embreagens operando em paralelo. Mas qual foi o impacto dessa inovação na indústria automotiva e na vida das pessoas? E por que a contribuição brasileira de Araripe e Lemos é tão significativa em todo esse contexto? A invenção e o subsequente aprimoramento do câmbio automático transformaram não apenas a indústria automotiva, mas também a própria experiência de dirigir para milhões de pessoas em todo o mundo. Ao eliminar a complexidade da operação da embreagem e das trocas de marchas manuais, essa tecnologia tornou a condução mais acessível, menos estressante e mais confortável, especialmente em ambientes urbanos cada vez mais congestionados. Hoje, mesmo com os adventos dos veículos elétricos que frequentemente dispensam uma transmissão tradicional em favor de uma entrega direta de torque, o legado da automação e da otimização da potência permanece. A história do câmbio automático é um testemunho vívido da constante busca da engenharia por soluções inovadoras que melhorem nossa vida cotidiana. Ela destaca a importância da persistência e da visão dos engenheiros. E, crucialmente, realça o fato de que a base para uma das invenções mais impactantes na história da indústria automotiva mundial tem sua origem na genialidade de dois brasileiros. A contribuição de José Brás Araripe e Fernando I.L. de Lemos
é um motivo de grande orgulho e um lembrete poderoso do impacto que a engenharia brasileira pode ter em uma escala global. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está curioso para saber mais sobre os cursos que recomendamos, acesse o QR Code aqui do lado ou o link na descrição do vídeo para ter acesso a várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial em sua carreira. E aí, tem um carro automático? Sabia que o câmbio automático tinha sido inventado por brasileiros? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.